Olá, meu povo! Vamos começar, gente? Gente, tem muita coisa acontecendo. Ontem eu estava participando de uma reunião no Isolados, então algumas coisas vão mudar para melhor. Então eu tô bastante empolgado com esta nova fase. E é nesses momentos que a gente tem que aprender a se remoldar, se remodelar, porque a gente não sabe quanto que isso vai acabar e a gente não pode deixar os estudos para trás. Até porque nem a federal, nem a estadual e nem o Enem foi cancelado. Então a gente precisa estudar porque a gente não vai deixar os nossos sonhos para trás por causa disso, né não? Então vamos fazer, vai ser muito legal. O Isoladas ele está extremamente empenhado em melhorar cada vez mais, em se remodelar para essa nova situação e vai ter muito legal para vocês. Lembrando que eu estou completamente a dispor de conversar, de trocar diálogo, de responder questões, seja o que for, estou aqui para vocês, para tentar ajudar vocês no que der e vier. Estamos juntos nessa, juntos mais distantes, mas a gente não vai deixar que isso atrapalhe em momento algum os nossos estudos. Então, vai acontecer tudo da melhor forma possível para que vocês consigam a tão afamada aprovação. Espero que vocês estejam aproveitando e estudando, porque a gente está vendo muita coisa, e que vocês estudem cada vez mais esses conteúdos. Eu irei postar as aulas separadamente por conteúdo para ficar mais fácil o entendimento. Então, eu vou ter um conteúdo, pauso o vídeo, lanço o vídeo para vocês assistem. Vai ter um novo tema, pausa o vídeo. Mas o que a gente vai ter durante assim essas duas aulas que a gente está atrasado na aula da semana passada, que teve problema meu de saúde, e dessa semana que a gente tem que ver. Basicamente, veremos nessas 2 semanas o século XVIII. Mano, se tem uma coisa foda nesse mundo que aconteceu, foi o século XVIII. Muita coisa acontecendo, assim, em questões de pouco tempo. Então, você tem um século XVIII, você tem muita coisa acontecendo no mundo inteiro. E a Europa vai ser, assim, história eurocêntrica, né? Vai sair muita coisa da Europa que vai modificar o mundo completamente. Eu poderia até falar que o século XVIII é a era das revoluções. Tem uma dica, dá uma lida no livro de Eric Hobsbawm, chamado A Era das Revoluções, que tratam pouquinho, metade do século XVIII até o século XIX, e é muito interessante durante esse período, entre esses 100 anos, que vai acontecer muitas revoluções, beleza? Para tentar elucidar melhor, eu queria novamente trazer esse slide para vocês. A gente viu quando estava começando a Idade Moderna. Então aí está dividido, né, bonitinho, idade pré-história, idade antiga que a gente já viu, que é PSS1, PSS1 e agora a gente está vendo PSS2. Lembrando vocês que muita gente, até na reunião, me perguntaram, professor, mas você já está na PSS2? Sim, pessoal, a gente tem que lembrar que a nossa estratégia é diferente das outras disciplinas. Qual é a nossa estratégia? Até julho, ver o conteúdo e depois, a partir de agosto, começar a resolver questões. Então, a gente vai começar, a gente está vendo todos esses conteúdos para tentar elucidar da melhor forma possível e depois durante a partir de agosto até a época da prova, a gente vai responder muita questão. Então, a gente vai ter o nosso caderno de questão, a gente vai responder, vai fazer mapas mentais. Então, por enquanto, estamos nos conteúdos. Onde eu devo estudar? Nos slides e nos vídeos. E qualquer dúvida, me procurar. Também tem as questões a qual vocês podem responder. E já estou formulando as questões de todo o período moderno que a gente vai ver. A gente vai encerrar e eu já vou lançar essas questões para vocês. No ano que vem, não, ano que vem, ó, em agosto a gente já vai ver vamos ter outras questões. Então tem muito o que fazer. Vamos lá entender então o que a gente já viu até aqui. A gente já viu muita coisa interessante que a gente precisa lembrar. Vamos lá. Renascimento cultural. Vimos, ok. A gente viu o renascimento cultural. Vimos reforma protestante? Vimos reforma protestante, foi muito bom. Eu até passei slide. Absolutismo vimos, que é a formação dos estados nacionais. Então está ok, também vimos. Expansão marítima, também vimos. Colonialismo, vimos como é que o colonialismo na Espanha, colonialismo inglês e o colonialismo português, que é o que nos trata, que é o que está mais próximo da gente, que é Brasil, né? Revoluções inglesas, a gente viu Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, as revoluções inglesas em si, então teve foi várias etapas que a gente viu que a formação do Estado inglês, que vai trazer, obviamente, impacto em todo mundo durante esse período. Agora, a gente já está começando a terminar um pouquinho esse conteúdo de Idade Moderna. Então, a gente vai começar a caminhar para o final da Idade Moderna, que é Iluminismo,
independência dos Estados Unidos e Revolução Industrial. Nós veremos nessa aula dois temas, que são dois temas. Um tema muito grande, que é iluminismo, e um tema um pouquinho menor, que é independência dos Estados Unidos. Muitas vezes chamado independência dos Estados Unidos é chamado de Revolução Americana, porque vai trazer, sem precedentes o que vai acontecer nos Estados Unidos, que vai fazer um boom de independência. Vai todas as Américas vai olhar para os Estados Unidos e falar, puta que pariu, a gente também pode ser independente. Mas junto surgiu esse pensamento. Todo o pensamento de independência, de autonomia, de igualdade, todas elas surgiu durante esse movimento chamado Iluminismo. Beleza? Mas calma aí. A gente também vai ver Revolução Industrial e também veremos Revolução Francesa. Em questão de história geral, meu povo. Então veremos isso. E ainda, durante essa mesma temática de século XVIII, a gente vai ver História do Brasil, período pombalino e ciclo do ouro, que é muito legal. Dentro do ciclo do ouro, a gente tem Confidência Baiana, Confidência Mineira e Confidência Baiana, mas às vezes pode ser Confidência Baiana, ou Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios também, que são temas que são sinônimos para esse fato histórico. Inclusive, até postei no Sacassol um meme explicando basicamente por que um é mais visto que o outro, que normalmente também são assuntos que são bastante frequentes nos vestibulares. Ok? Então, vamos começar? Eu trouxe uma charge. Cara, essa charge, ela praticamente é um mapa mental, porque é muito boa essa charge. Ela explica detalhadamente o que é cada coisa. Então, é uma coisa que você tem que pegar. Você consegue fazer um mapa mental com essa charge, com essa tirinha. Então, dê uma atenção muito grande a essa tirinha. Vamos lá ver? Vamos entender um pouquinho mais? Vamos lá. Você tem... Deixa eu só... Você tem, vamos lá, poder ilimitado. Poder ilimitado, bem, você vê o cara com a espada, né? Poder ilimitado ao rei. A natureza será governada pela razão. Meu Deus do céu. A natureza será governada pela razão. Seja o povo fonte do poder. Queremos uma constituição. Somos contra os governos tiranos. Somos iluministas. Aí o rei fala, o que é iluminismo? E aí você vai pegar lá no meio e já vai puxar, beleza? O que é iluminismo? Movimento intelectual e científico que surgiu na França no século XVIII. Os seus intelectuais são os grandes críticos do absolutismo francês. E aí o cara continua, né? Liberdade à propriedade privada, resistência contra o tirano. Segundo John Locke, pode haver um contrato entre governante e governado. Nossa relação deve ser pautada por uma constituição de leis. A Constituição, olha, aí nesse caso ele já falou de liberdade de propriedade privada. John Locke, que é um dos grandes contratualistas, mas não é quem criou o termo, contratualismo foi que Rousseau criou, que é um pensamento diferente do próprio John Locke, beleza? Aí ele fala, mas onde estão essas coisas? Mas quem anda dizendo essas coisas? Aí o cara fala, John Locke, Descartes, Isaac Newton, Voltaire, Rousseau, Adam Smith. Então, olha, que entende, né? Não é Rousseau, é Rousseau, tudo mais. Então, são todas pessoas que entre a Inglaterra e a França. E aí o cara continua, né? O universo tem suas próprias leis e, portanto, Deus não interfere no cotidiano do universo. Daí, velho, tu já consegue pensar. A razão está totalmente separada da igreja. Eles vão começar a renegar os pensamentos da igreja. E o cara continua, né? Lindamente. Montesquieu diz que o poder do rei deve ser dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Lembrando que a monarquia absolutista, o rei assume esses 3 poderes. Ele é executivo, ele é legislativo e judiciário. A gente vai dar uma olhada aqui, que é isso. Voltaire era contra o absolutismo, mas favorável à monarquia sensível aos interesses da burguesia. O que era essa monarquia sensível aos interesses da burguesia? A monarquia constitucional parlamentar, meu povo. Essa monarquia constitucional parlamentar que já estava sendo praticada na França. Beleza? Então, já era. Aí o rei, então, vira e fala bem assim, então serei o déspota esclarecido. Aí o cara, e cai, né? Poder do povo. E aí você tem a monarquia, o iluminismo, ele era e tinha um pensamento fodão do caralho, extremamente grande, desenvolvido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí as monarquias absolutistas, elas começam a perceber que eles podem perder o poder, porque o poder está na mão do povo. E aí o que eles falam? Não, gente,
Mantenho o meu poder, mas eu serei esclarecido. Eu vou começar a favorecer a ciência, vou começar a separar-me da igreja, vou começar a favorecer a burguesia cada vez mais. Lembrando que essa mesma burguesia que era contra, que era a favor do absolutismo, ela vai começar a apoiar o iluminismo. Tá ligado? Exatamente para isso. Então, Voltaire, lembrando que Voltaire é muito ligado a alguns reis. Então, Voltaire vai fazer o quê? Ele vai falar que ele vai dar toda a base intelectual para os déspotas esclarecidos, para esses reis que queriam manter o poder, mas vai assumir algumas características do iluminismo. Aí você pergunta, mas professor, quais são essas ideologias? Quais são esses pensamentos? A gente tem os pensamentos iluministas. O que é o pensamento? Entre o século XVI e século XVIII, desenvolveu uma corrente de ideias denominada iluminismo ou ilustração. São dois pensamentos bastante comuns. Iluminismo ou ilustração, porque todos os pensamentos iluministas eram feitos através de imagens, desenhos. O nome faz oposição à Idade Média, considerada pelos iluministas como Idade das Trevas. Então, se existiu um período de Idade das Trevas, o período do século XVIII, o período dos iluministas, obviamente é um período da luz. Né? Eles trazem a luz da razão. Quais são os principais norteadores do iluminismo? A gente vai ter 3 pensamentos que são norteadores. A gente não pode esquecer. Não são todas as características do iluminismo, eles têm como base esses 3 pensamentos. Beleza? Quais que são esses 3 pensamentos? Primeiro, universalidade. Eu sou a universal. O iluminismo antes tinha propaganda. Eu sou a universal. Beleza? Então, o que era essa universalidade? Não é de igreja universal, não. Eram as propostas iluministas deveriam atingir todos os seres humanos. O que é isso? Os pensamentos iluministas deveriam atingir todos os seres humanos. Tanto que eles vão fazer o quê? Os primeiros pensamentos, as primeiras ilustrações do iluminismo, eles vão fazer em textos, só que poucas pessoas sabiam ler, então eles vão traduzir isso em imagens e vão fazer pequenos folhetos e espalhar por todas as pessoas. Por isso que muito se fala até mesmo da Inconfidência Baiana, da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, ela estava ali dentre os intelectuais e não foi universalista. Já a Conjuração Baiana foi universalista. Eles faziam cartazinhos e distribuíam nas ruas. Os iluministas vão fazer isso, fazer pequenos folhetos e distribuir nas ruas com seus pensamentos. Isso vai ser proibido, vai ser destruído, vai ser caçado. Eles vão fazer as chamadas enciclopédias, que vai ver na próxima slide, na próxima slidezinho aqui, as enciclopédias que eram espalhadas, hein? Eles eram a enciclopédia era um livro, mas ele também era separado individualmente, então vai ser muito forte. Os seres humanos deveriam ser vistos como pessoas reais, singulares. Isso é uma outra questão muito forte. Os seres humanos tinham que ser vistos como pessoas reais e singulares. Isso é uma característica do individualismo, muito focado em uma ideologia até hoje bastante forte chamada liberalismo. O que o liberalismo fala? Nós somos indivíduos, temos interesses individuais. Você é um indivíduo e as pessoas têm. E dentro a gente tem que ver as pessoas como indivíduos, não como coletivo. Por exemplo, eu tenho meu coletivo que, digamos assim, seja professores. Então isso me define? Não. O que me define é o meu indivíduo. Eu faço parte de um grupo, mas tenho um pensamento individual. Autonomia. O indivíduo estaria apto a pensar por si mesmo sem a tutela da religião ou da tirania política. São pensamentos bastante fortes também durante todo o iluminismo. Você pode pensar diferente do que a gente conhece como iluminismo, do que a gente conhece como igreja. O Estado não pode lhe falar como você tem que pensar, a igreja não pode falar como você tem que pensar. Você até pode muito bem falar, beleza, eu vou pensar de acordo com a igreja, mas porque eu concordo, deixando bem claro isso. Não é porque ninguém manda, não. Então o iluminismo vai falar isso, você até pode, mas, todavia, você tem que pensar por si mesmo. Você tem que ter o seu próprio conhecimento. Mas vamos lá entender um pouquinho mais das características? Que é a característica? Soberania da razão. A razão, ela é o foco. Eu até brinco, né? Brincadeira, vamos lá. Eu até brinco que os iluministas nunca passam frio. Por quê, professor Wilson? Os iluministas nunca passam frio. Será que acontece? Por que os iluministas não passam frio? Pessoal, o iluminista não passa frio porque eles estão sempre cobertos de razão. Engraçado, né? Porque eles estão sempre... Ai, gente, é engraçada a piada. Porque eles estão sempre cobertos de razão, por isso que o iluminismo não passa frio. Né? Defesa da liberdade do pensamento. É aquela questão da autonomia. Então, a liberdade de pensamento ela é muito forte durante esse período. Gente, liberdade de pensamento, se hoje você tem essa liberdade de criticar, julgar,
Falava assim, não, o rei está errado, os presidentes estão errados, fulano está errado, a igreja está errada, não é assim que se pensa, vamos pensar de outras formas. Foi graças ao iluminismo. O iluminismo dá a base para essa liberdade de pensamento. Defesa da liberdade de pensamento, já falei. Crítica à opressão da igreja e do absolutismo. Eles acreditavam que a igreja e o absolutismo oprimiam as pessoas com seus mandos. Então não deixava as pessoas pensarem por si só. Não deixava as pessoas serem livres. E a igreja e o absolutismo oprimia isso. Então a religião vai ser seu principal foco. Lembrando que a gente já passou por esse processo que a gente chama de reforma protestante. Então, primeiro você tem o absolutismo que vai tirar o poder totalitário da igreja. Depois você vai ter o renascimento. Depois vai ter outra pancada na igreja, que é a reforma protestante. E depois a última pancada na igreja, aquela pancada na cabeça da igreja, que vai ser o iluminismo. O iluminismo vai falar assim, não, vocês oprimem demais, deixa a galera pensar por si só. E aí a igreja vai sofrer um outro golpe desses iluministas e vai começar a pensar. A igreja lutou contra o iluminismo? Lutou, pessoal. Tanto que você tem durante o iluminismo, vocês vão lembrar, dos Illuminates, né? Sacou? Os Illuminates vão ser. A igreja vai criar isso em tudo. Quem são os Illuminates? São os maçons que estão lutando para derrubar a igreja e tudo mais. Vai ser um pensamento que surgiu durante esse pensamento, durante esse governo, né? Durante esse período. É um filme muito bom sobre anjos e demônios, que mostra um pouquinho dessa questão de Illuminates, iluministas, que os iluministas ficavam tentando derrubar a igreja através da ciência e tudo mais. Assistam, porque é muito foda. É, é muito legal mesmo. Anjos e demônios, beleza? Que mais que a gente tem? Aceitação do pensamento científico como mais importante. Meu Deus! Se tem uma coisa que a gente está sofrendo na atualidade, é falar, galera, vamos focar na razão. A ciência está falando a verdade, meu povo. Não é? Tá difícil hoje? Imagine isso no século XVIII, meu considerado. Imagine isso, prezada. Prezada, prezada. Do século XVIII, isso era muito mais difícil. Se hoje é difícil a gente convencer as pessoas que a religião pode ter seu pensamento, que o Estado tem seu pensamento, mas a gente tem que se pautar por pensamentos técnicos, por pensamento científico, isso no século XVIII era muito mais difícil. Então, a importância do pensamento científico como principal foco é uma das coisas mais importantes que vai ter durante o iluminismo. Visão evolucionista da humanidade, que a gente evolui. Beleza? A gente precisa evoluir. As minhas aulas no começo eram um jeito, hoje já estão outro. Hoje já estou conseguindo mostrar meu slide, meu vidinho aqui bonitinho e mostrar aqui em cima o vídeo, o slide. Olha quanta gente evoluiu, então a gente evolui. É uma questão progressista, né? Um pensamento progressista que a gente sempre evolui os pensamentos. A gente evolui o sistema, evolui a igreja, tudo evolui. Então, o pensamento da humanidade, a humanidade está sempre em evolução. Beleza? E, por fim, defesa do Estado constitucional. O que é o Estado constitucional? É o Estado pautado, olha isso aí, é o Estado pautado, beleza, numa Constituição. Foi o iluminista que criou isso? Não. A Revolução Inglesa já tinha criado a Constituição. Lembramos? Monarquia constitucional, a Constituição controlando os poderes. Então, a gente já tinha esse pensamento. Só que aí o iluminismo vai focar ainda mais nesse Estado constitucional, que é o Estado controlado pela Constituição. Nosso Estado é controlado por uma Constituição? É. Desde quando o Estado brasileiro, desde quando o Brasil foi criado, o nosso Estado é controlado por uma Constituição. A gente tem a nossa primeira Constituição, a Constituição de 1824, que é uma Constituição pautada em pensamentos lá de Voltaire, de uma monarquia constitucional parlamentar. Então, a gente tem esses pensamentos desde o começo do Brasil. Então, o Brasil obviamente, ele é criado, pautado completamente em interesses iluministas, em pensamentos iluministas. Quais são esses principais teóricos iluministas? A gente tem Voltaire, que eu já falei, né? O que ele falava? Todos os homens são dotados pela natureza do direito à liberdade, à propriedade e à proteção das leis. Devem estar submetidos a uma monarquia esclarecida. Lembrando que Voltaire estava ali, era amigo de vários reis, como da Áustria, que eram os reis
absolutistas, mas déspotas esclarecidos. Então ele era muito focado. Então Voltaire ele não era contra a monarquia, ele era a favor da monarquia. Só que a monarquia esclarecida, uma monarquia empenhada em poderes científicos, desligadas à igreja, que não tivessem tão ligadas à igreja. Então ele focava bastante nisso. Já o Barão de Montesquieu, ou só chamado de Montesquieu, ele falava: as formas de governo devem variar de acordo com as condições de cada país. E para evitar um governo despótico, ou uma ditadura, ou totalitarismo, autoritarismo, o Estado deve ser dividido em três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Qual a ideia de Montesquieu? Se você divide os poderes, você não tem totalitarismo, tá ligado? Se você enfraquece um desses poderes, você tem totalitarismo. A gente, isso é verdade? Com certeza. A primeira ditadura militar, que é a de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. O que você tinha os três poderes? O presidente era o executivo, tinha o parlamento, poder legislativo, e tinha o Supremo Tribunal, que antes era imperial, depois passou a ser federal. O que Deodoro e o que Floriano Peixoto faz? Ele anula esses dois poderes e começa a governar como poder executivo. Nossa próxima ditadura, que é a de Vargas, também vai fazer isso, também vai fazer isso. Durante os governos militares vai fazer isso? Vai fazer isso, só que de forma completamente constitucional. Por isso que muito se fala, foi uma ditadura, foi uma ditadura, pessoal, mas era o que você tinha? O ato institucional número 5 falava, quem for contra o poder executivo, que dava plenos poderes ao poder executivo, estava sujeito a caçar, a ser preso. Daí tem liberdade? Não tem. Então você tem que enxergar nas entrelinhas, beleza? Então tinha os três poderes, mas esses três poderes estavam enfraquecidos em detrimento ao poder executivo. Você tem Rousseau. Rousseau também era um cara fantástico. Ele, o que ele falava? A propriedade privada perverteu os seres humanos. Olha aí. Muito se fala que Rousseau é a base do pensamento marxista. O que ele fala? A propriedade privada nos diferencia, tá ligado? Torna a gente diferentes. Então, o que a gente faz? Para recuperar a liberdade e a igualdade, e aí ele evoca esse pensamento de liberdade e igualdade, elas devem se associar por meio de um contrato social, formado um corpo coletivo soberano ao qual o governo e os cidadãos devem se sujeitar. O que ele falava? Ele falava que a propriedade privada, ele até, dentro das suas escritas, a gente pode até ver que ele até aceitava a propriedade privada, mas que o Estado tinha um papel de trazer uma igualdade maior, de fazer uma que a gente chama de uma distribuição de renda para que todo mundo tenha uma liberdade e igualdade. O que ele falava? Por exemplo, uma cara que é rico e um cara que é pobre, eles dois têm a mesma concepção de liberdade? Não tem. O cara que é rico, se ele praticar um crime, ele sai da prisão rápido, às vezes ele nem é preso e tudo mais. O cara que é pobre não tem dinheiro para um advogado, não tem dinheiro de nada, não tem influência de nada, não tem aí um juiz, ele é preso e ele vai ficar anos mofando na prisão porque ele não tem essa liberdade. Então, o que é liberdade? Então, de acordo com o próprio Rousseau, a propriedade privada era um problema, que a gente precisava de um contrato social. O que era esse contrato social? A gente dá poder ao Estado para fazer uma distribuição de renda. Immanuel Kant, que é um dos iluministas, de todos os iluministas, que eu acho mais legal, ao mesmo tempo que eu acho mais foda, porque Kant ele era bastante racista, né? Deixa eu falar o pensamento dele, eu vou explicar por que ele é racista. O povo deve exercer sua soberania por meio do poder legislativo, porém, apenas os cidadãos independentes, isto é, os que possuem propriedades, têm o direito de decidir a política do Estado e de votar e de ser eleitos. Olha aí. Eu acho que eu retiro o que eu falei, mas não quer dizer né? Foda. O que ele falava? Ele falava? Ele falava que o principal poder tem que ser o legislativo. O que é o legislativo hoje no governo? Os deputados e os senadores. Tem que ser o principal poder. Só que o que ele falava? Ele falava que o voto tinha que ser o chamado poder censitário. A gente praticou isso durante o período da monarquia. Porque a gente achava que era o principal. Na maioria dos países, era o principal, digamos assim, norteador para voto. Eu só posso votar se eu tenho propriedades. E eu só posso ser eleito se eu tiver propriedades. Então, Keynes falava isso. Keynes também, ele falava que... Por que eu falei que ele era racista? Porque ele gostava muito do Egito Antigo, mas ele falava que o Egito Antigo era impossível o Egito ter sido construído por negros. Porque os egípcios construíram coisas grandiosas demais e não fazia sentido algum ter sido construído por negros, né?
e provavelmente foram europeus que migraram para o norte da África e construíram o Egito. Então, assim, ele era bem racista. No entanto, ele tinha outros pensamentos com a questão de tutela. Tanto que a gente vai ver aqui, ó. Olha isso aqui. Perguntaram para ele, Immanuel Kant, o que é iluminismo? Como que você descreve o iluminismo? O que ele vai falar? O iluminismo representa a saída dos seres humanos a uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Olha aí, olha o que ele falava. Os seres humanos escolheram não pensar. É muito mais, de acordo com Kant. Por isso que eu falo que ele é legal. Assim, os pensamentos dele é interessante. O que ele falava? O ser humano, ele escolhe não pensar. É muito fácil, galera. Você falava assim, eu vou sujeitar o Estado a um presidente, ao rei, a pensar porque eu preciso me esforçar? Não preciso. O cara fala como que eu tenho que pensar. A igreja fala como que eu tenho que pensar, então não preciso me esforçar. Outra pessoa já está falando para mim como que eu tenho que pensar. Então, ele muito se fala que essa tutelagem que a gente dá de pensamento a outros poderes, na verdade, são questões que a gente dá isso por ser mais confortável. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão independente da direção de outrem. Então, o que são os tutelados? Aqueles que falam, não, eu não preciso pensar, tem outra pessoa aí, outros que pensam por mim, então tá de boa, por que eu vou me incomodar com isso? Então, era esses os tutelados. É-se culpado pela própria tutelagem quando este resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento independente da direção de outrem. O que é isso? O que ele falava? Gente, essa questão de sair da zona de conforto lembra muito os pensamentos de Platão, da teoria da caverna de Platão, tá ligado? Você se esforçar e sair, enxergar a razão por si só. Então, Immanuel Kant vai evocar novamente isso e trazer esse pensamento de liberdade, de, digamos assim, de tutela, ok? Separe out. O que é isso? Separe-se do pensamento, pense por si só, tem coragem para fazer uso da sua própria razão. E aí eu lhe pergunto, jovem gafanhoto, você tem liberdade de pensamento? Você pensa por si só? Na redação, tanto da federal, da estadual ou do Enem, eles vão te pedir isso. Qual é o seu pensamento individual? Através de quem você está pensando? E aí você vai falar, de acordo com o Immanuel Kant, a gente não pode ser tutelado, porque a gente tem que pensar por si só, pensar por si só tem que ter coragem. Mas aí você está sendo tutelado por Immanuel Kant, meu querido. E aí? A nossa sociedade, ela é pautada por pensamentos individuais? Você é pautado por pensamento? Vamos pensar, por exemplo, durante essa pandemia. Se eu falar assim, não, eu não tenho pensamento, eu não sou biólogo. Então eu vou pautar meus pensamentos através de pensamento de biólogos. Eu estou tendo uma tutela de pensamento? E aí, gente? Me falem. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Então, Immanuel Kant, ele é extremamente fantástico porque ele traz essa questão de racionalidade e a gente tem nosso próprio pensamento. E aí, só que a gente bate com frente assim. Se eu escolhi pensar através de um pensamento de outrem, eu estou tendo um pensamento individual ou estou indo pela cabeça de outrem? E aí, fica isso para você, coloquei isso no seu coração, você vai dormir, seu cérebro vai acordar, você vai falar assim, você já tá dormindo? E aí você vai falar, tô quase conseguindo. E aí, meu filho, você tem tutela de pensamento ou não tem? Né? Menina, eu vou fazer um meme sobre isso, ó. Vamos lá. Vamos lá. A enciclopédia. A gente ainda tem a enciclopédia. Como eu falei para vocês anteriormente, a enciclopédia é tipo como se fosse um livro com várias ilustrações de pensamentos iluministas. Eles fizeram uma junção de todos os pensamentos iluministas, principalmente os franceses, e colocaram em um livro para tentar disseminar esses pensamentos. Composto de 35 volumes, a obra reuniu os principais concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais vigentes na Europa do século XVIII. Então aí, você tem várias linhas de concepções científicas, intelectuais, políticas e sociais. Foi editada por Denis Diderot e Jean Allenberg. Então, eles foram editados, mas não eles que escreveram. Eles pegaram, reuniram esses pensamentos e compilaram. Com colaboração dos principais intelectuais franceses do período. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Kant, John Locke e vários outros desse período, beleza? Para contestar o absolutismo monárquico, a igreja foi proibida na França, com pouco tempo depois de publicação. Então, a enciclopédia entrou no chamado Index,
que a gente viu na aula anterior, que são livros proibidos da igreja. Então, todas as suas compilações começaram a ser proibidas pela igreja por ser contra esses pensamentos da igreja. A monarquia absolutista, no seu primeiro pensamento, foi o quê? Negar, correr atrás, proibir essa liberdade de pensamento. Depois, como ela viu que os pensamentos estavam se alastrando por toda a população, não só os intelectuais, mas pelos menos intelectuais, ela percebeu que ela estava começando a enfraquecer e ela falou, beleza, vou adotar o pensamento iluminista, que são os déspotas esclarecidos. Disseminou pela Europa o conhecimento produzido pelos pensamentos iluministas. Só pela Europa, meu povo? Não. Foram para a América, foram para a Ásia, foram para os continentes habitados. Só não foi para a Antártida, porque ninguém mora lá, então frio do cacete. Mas por todos os continentes ele se alastrou. Esses pensamentos iluministas de universalidade, individualismo, de individualidade, ai meu Deus do céu, individualidade, universalidade e autonomia. Tudo isso se alastrou pela Europa, pela América e vai ter um efeito fantástico. Eu diria até que o iluminismo é uma revolução intelectual. Por isso que eu gosto tanto, porque o mundo é dividido entre antes e depois do iluminismo. O que o Renascimento não conseguiu fazer, o iluminismo vai fazer muito bem, que é disseminar todos os pensamentos de cima para baixo. Então, assim, todo mundo vai ficar sabendo, tá ligado? Isso que é tão legal. Os iluministas e descobertas científicas. Alguma gente tem que lembrar que isso é extremamente importante. Alguns estudiosos iluministas e sua descoberta. Benjamin Franklin desenvolveu pesquisas sobre a meteorologia, a eletricidade e a natureza elétrica dos raios. Benjamin Franklin vai ser aquele cara que vai montar uma pipa, vai colocar durante uma tempestade, vai conseguir conduzir a eletricidade de um raio. Beleza? É muito interessante. Antoine Lavoisier estuda o papel do oxigênio na combustão e a composição da água. Ele vai perceber que a gente necessita de oxigênio, que a oxigênio está em tudo. Até mesmo nós não conseguimos respirar debaixo d'água. Mas o Antônio ele vai conseguir perceber que os peixes respiram debaixo d'água por causa disso. A gente ainda tem a lei de a Lady Mary e o Edward Jenner desenvolveram a vacina contra a varíola em 1749. Olha aí. Então, a ciência ela vai desenvolver várias coisas durante esse pensamento, graças ao pensamento iluminista. Iluminismo e liberalismo vai ser uma outra corrente filosófica extremamente importante, até hoje muito forte. O liberalismo, doutrina idealizada durante o século XVIII e baseada na ideia que a liberdade individual deve ser acima dos engenhos dos estados, nos campos político, econômico, religioso e intelectual. A gente escuta muito falar de liberalismo hoje, com certeza a gente escuta muito falar de liberalismo. Liberalismo é um dos principais pensamentos dos estados hoje, beleza? Então, o que o liberalismo fala? Que primeiro o indivíduo, depois as outras coisas, depois o Estado, depois a igreja, depois o que for. Primeiro o indivíduo. O liberalismo ele está muito ligado ao capitalismo. A liberdade individual está totalmente atrelada à liberdade econômica, à propriedade privada e tudo mais. Quem formulou o liberalismo? John Locke, que era um iluminista, é considerado o pai do liberalismo político. Ele defendia a ideia de que o Estado resulta de um contrato social entre o governo e os governados para a produção de direitos à vida, à liberdade e à propriedade privada. Ponto. Era esse o papel do Estado. Então era um Estado um mínimo Estado possível. Cabia ao Estado unicamente o contrato social que a gente fez com o Estado. Direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. O resto o Estado não tem que se meter. É isso que o Estado tem, meu considerado, meu prezado. Não tinha poderes absolutos, deve ser regido por uma Constituição, e seus governantes devem ser destituídos do cargo se exercerem tiranicamente. A Constituição era o contrato social entre governantes e governados. Os governados não poderiam exercer um poder soberano e nem muito menos o governante. Então você tinha esse contrato. Toda vez que o poder executivo, no caso, digamos o presidente ou o primeiro-ministro, ele exerce um poder soberano, você tem a liberdade prejudicada, o direito à vida prejudicada, a propriedade privada prejudicada. Ele também falava, deveria garantir o livre exercício da palavra e da iniciativa econômica. A economia tem que andar livremente. Esse é o que a gente chama de liberalismo clássico, ok? O liberalismo hoje tem várias vertentes liberais, várias. É a mesma coisa, por exemplo, o que contrapõe ao liberalismo? O marxismo, o socialismo, o comunismo. Isso contrapõe o liberalismo. Então você tem duas forças. De um lado você tem o marxismo, do outro lado você tem o liberalismo. Os dois se contrapõem.
fisiocratas, escolas fisiocratas. Na França, do século XVIII, economistas como François Quesnay e Hubert Turgot promoveram críticas ao absolutismo e à política econômica mercantilista. Então, a gente novamente vai ter críticas ao poder absolutismo e críticas à economia mercantilismo por causa do poder que o Estado possuía. Esses fisiocratas, eles tinham a principal falar, não, gente, a gente não tem que focar nisso, não. A economia é muito controlada pelo Estado. Então, o mercantilismo, a gente viu isso já. A principal característica do mercantilismo esse poder é muito controlado pelo Estado. Isso era um problema. Aí, principais ideias dos pensamentos fisiocratas. A agricultura e a mineração eram as atividades mais importantes para a prosperidade nacional. Então, a agricultura favorecia os camponeses, que aí você tinha terras para todo mundo e esses agricultores poderiam, e a mineração, que era principalmente feita pelos burgueses, que eram os principais fatos. Então você tem, principalmente na França, e nesse período, você já tem a França com as manufaturas precisando de cada vez mais a mineração, você vai ter na França esses principais poderes. O comércio era estéril, pois somente transferia mercadorias de uma pessoa para outra. De acordo com esses fisiocratas, o comércio era o comerciante, o burguês, não tinha um poder, ele apenas passava uma coisa para outra, ele não tinha poderes. Quem tinha poder eram os mineradores, que tinha, digamos assim, os mineradores e agricultores, que tinha, digamos assim, os meios de produção. Então, os meios de produção que era importante, não o mercado. Deveria ser promovido o liberalismo econômico, ou seja, o Estado não pode interferir na economia, mas permitir o livre atuação de forças no mercado. Princípio de laissez-faire. O que é esse princípio de laissez-faire? O mercado deveria autorregular-se, pautado-se apenas uma lei de oferta e de procura. O que é isso? Vamos pensar, por exemplo, o álcool em gel, na atualidade. Você tem muita gente procurando o álcool em gel e pouco álcool em gel no mercado. O que aconteceu com o preço do álcool em gel? Foi lá para cima. O Estado poderia falar assim, ei, meu filho, não, vamos manter o álcool em gel no mesmo valor que era. Poderia, mas isso ia contra a fisiocracia, essa autorregulação do mercado. Porque o que o mercado faz? Quando você tem uma oferta muito grande e pouco, você aumenta o valor. Beleza? Porque tem pouco. Se você tem muita coisa no mercado e pouca procura, essa coisa fica barata. O que aconteceu com o petróleo? O petróleo entrou num número negativo. Está valendo nada o petróleo na atualidade. Por que é isso? Você tem pouca gente consumindo, pouca gente precisando e muito no mercado. O que aconteceu então? O preço do barril ficou muito barato, mas mesmo assim pouca gente está utilizando, porque a gente está em casa. Você está em casa, eu espero. Eu estou em casa. Aí, eu estou em casa. Então, isso faz com que a gente precisa... a gente vive na atualidade dentro dentro de concepções liberalistas, dentro do liberalismo e dentro dessa lei de oferta de procura. Adam Smith, lembrando que a gente falou de John Locke, Adam Smith também vai estar dentro desse liberalismo. Adam Smith foi fundador da teoria econômica moderna, defendia o trabalho como fonte de riqueza. De acordo com Adam Smith, a fonte da riqueza, a fonte de tudo era o trabalho, o trabalhador. Mas lembrando que ele não é necessariamente, ele não é marxista, marxismo vem depois. Adam Smith vai falar assim, a gente tem o trabalho como principal fonte de riqueza, então a gente tem que focar no trabalhador. Dá mais poder econômico para o trabalhador, porque o trabalhador é quem faz girar a riqueza. Aceitava com ressalvas o princípio de laissez-faire, o Estado poderia interferir na economia para prevenir a injustiça e a opressão e incentivar a educação. Então, Adam Smith, ele falava que o Estado tem que ter uma forcinha assim. Então, de acordo com Adam Smith, o Estado tem que ter, ele tem que controlar a justiça, a educação e, de certo modo, a economia, desde que não tire a liberdade de pensamento, beleza? Outro pensador liberal que se destacava era Thomas Malthus, que era um economista demográfico, ficou conhecido pela teoria segundo a qual o crescimento demográfico tende a superar o crescimento da produção de alimento. Malthus defendia o controle da natalidade para garantir a subsistência de indivíduos. Vocês, quando verem em geografia, vocês vão ver a teoria de Malthus. Essa teoria de Malthus, ele fala que a população ele está sempre em crescimento, só que o número de comida não está nesse mesmo crescimento. Enquanto esse crescimento geométrico da população ele é
2, 4, 4, 8, 8, 16, tá ligado? A população cresce assim, a comida é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, enquanto a população está lá em 16, a comida está em 3, 4. Então, o que ele falava? A gente tem que controlar. E qual era o principal problema de Malthus? Malthus falava que o principal culpado pela falta de alimento é o pobre. O pobre que faz filho demais. Então, a gente tem que controlar o pobre, tem que controlar a natalidade do pobre, para que esse pobre possa não ter tantos filhos e assim ter comida para todo mundo. Obviamente, a gente vai ter os revolucionários, que é basicamente pautados em ideia de Marx, que falava, não, o problema não é o pobre, o problema é a falta de distribuição de alimentos. A gente tem muito alimento, mas o problema não é o pobre, que tem muito filho, o problema é a distribuição de alimentos. Nós temos alimentos hoje para alimentar o mundo inteiro, mas o que, que a gente tem? Muito alimento na mão de poucas pessoas e a maioria das pessoas com pouco alimento. Então, muito se critica a teoria de Malthus diante disso. Mas o que, que a gente pode notar também? Que é exatamente na população mais pobre que você faz mais filhos. A população mais rica faz menos filhos. Se você pegar a Noruega, o país mais rico, mais pica de todos, eles têm um crescimento demográfico de um pouco mais de 1. A Etiópia, que é o país mais pobre do mundo, ele tem um crescimento demográfico de 4. Então, 4 filhos por casal, 3 filhos por casal, então dobra. Então, Malthus observou isso. Eu não estou falando que Malthus está certo ou que os marxistas estão certos. Estão trazendo vertentes. Você escolhe, você escolhe. Fica aí, né? Você tem sua tutela de pensamento, meu prezado. Você tem você não pode se vender por nada, não, meu querido. Por fim, né? Por fim? Por fim. Por fim, a gente vai entender um pouquinho melhor desse despotismo esclarecido. Quem eram esses ex-despotistas esclarecidos? Despotismo esclarecido, caracterizados por uma onda de reformas postas em práticas por monarcas absolutistas que aplicaram princípios iluministas na administração pública, mas sem abrir mão de seu poder absoluto. Então, o monarca, como eu já falei diversas vezes, ele mantém seu poder absoluto e parte dele os princípios iluministas. Entenderam? Parte dele. Ele não abre espaço para um parlamento, não abre espaço para uma constituição. Ele fala assim, e aí, meus prezados, vocês querem iluminismo? Eu dou iluminismo para vocês. Sacou? Eu dou iluminismo para vocês. Então você ainda tem um poder absolutista, mas ainda assim aplicando os princípios iluministas. O rei permanecia como integrante mais importante do Estado, mas nomeava funcionários para tornar a administração mais eficiente e aumentar a arrecadação de recursos financeiros. O fenômeno ocorreu no século XVIII e XIX, em reinos com sociedades pouco diversificadas, sem capital, ou com a burguesia incipiente, como Prússia, Rússia, Áustria, Espanha e a nossa prezada Portugal. Em Portugal, que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Nos próximos vídeos. O despotismo esclarecido ficou simbolizado na figura do Marquês de Pombal, ministro que determinou diversas mudanças administrativas na metrópole e nas colônias, inclusive no Brasil. Então, a gente vai ter em Portugal, principal, o cara chamado de Pombal, que era o primeiro-ministro, ou ministro, principal ministro. O rei vai dar a Pombal o principal poder administrativo, e ele vai ficar mais ali como só observando, tá ligado? Mas qualquer merda, o rei tinha poder para isso. O que Pombal fez? Expulsou os jesuítas de todos os territórios. Por quê? Porque cabia os jesuítas à educação. Pombal era um déspota esclarecido. Ele queria aplicar o iluminismo. Então o que ele fez? Tirando a igreja do poder de controle da educação e passava a educação na mão do Estado. O Estado começava a controlar a educação. O que vai acontecer, meu prezado, meu iluminado? A educação vai cair bastante, principalmente nas colônias, porque os jesuítas é que praticavam a educação. E aí o Estado vai conseguir ter poder para dar mais educação para as pessoas? Não vai conseguir, iluminado. A reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755. Eu posso passar para vocês depois um vídeo que é muito legal, porque perto de Lisboa tinha uma ilha, aliás, surgiu um vulcão no meio do mar, causando um terremoto absurdo e uma tsunami que destruiu parte de Lisboa. Lisboa, então, vai ser reconstruída através de Pombal,
com ideais iluministas. Então, isso se tornou uma propaganda iluminista muito forte. O estímulo à indústria e ao mercado metropolitano. Então, a indústria, na verdade, não é a indústria, na verdade, a manufatura vai ser focada e ao comércio metropolitano. Então, vai ter mais liberdade de comércio, beleza? E aí a gente encerra o que a gente conhece como, literalmente, como iluminismo. Mas vamos antes de a gente encerrar essa questão de iluminismo, o iluminismo se tornou algo prático? Pombal praticou o iluminismo. Mas quando que os pensamentos como a liberdade vai se tornar algo prático? Vai ser aqui, meu iluminado. Antecedentes da independência das 13 colônias. As 13 colônias que a gente já viu em vídeos anteriores vão se tornar independentes através de pensamentos iluministas. Esses pensamentos iluministas vão sair da França, vão para a Inglaterra e vão direto para as 13 colônias. Essas 13 colônias vão absorver esses pensamentos iluministas e vão querer independência. Como que vai acontecer isso? Em meados do século XVIII, a coroa britânica tomou medidas para aumentar o controle das colônias na América. Os colonos, influenciados por ideais iluministas de liberdade e autonomia, revoltaram-se e organizaram um movimento de ruptura com a metrópole. Durante o século XVIII, o absolutismo francês que começou a perceber que as 13 colônias estavam boa demais. Então, se tinha muito dinheiro, por que a gente não está pegando esse dinheiro dessa galera? E vai começar a tentar, e a gente viu que as colônias, uma das principais características era uma liberdade de pensamento, uma liberdade de comércio muito grande que eles tinham. E aí, quando a coroa britânica vai falar, poxa, os caras estão ganhando dinheiro, a gente não está ganhando dinheiro com isso, bora pegar pesado com ele, bora criar leis, bora fazer de tudo para arrancar o máximo de dinheiro possível, a gente precisa desse dinheiro para a gente. E aí, o que vai acontecer? Com vitória britânica na Guerra dos 7 Anos, a coroa expandiu seus domínios na América do Norte. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre franceses e ingleses. E aí você vai ter uma mistura de vários países ali. Então, eles vão expandir ainda mais seus poderes durante a América do Norte. Tanto que você vai ter o Canadá vai passar a ser da Inglaterra. A coroa britânica estabeleceu uma política colonial restritiva, impondo medidas de controle comercial às 13 colônias. Então, a coroa britânica vai fazer o que Portugal e Espanha, há muito tempo já fazia, que é o controle comercial nas suas colônias. Os colonos, então, vão reagir a... Só uma questão. Como é que eles vão fazer isso? Vai ser leis. Lei do melaço. A lei do melaço falava o quê? Olha, a gente quer um pedaço do que vocês comerciaram. A gente viu isso, a lei do melaço. O melaço era extremamente importante dentro do comércio das 13 colônias. A lei do açúcar. Vão começar a cobrar o açúcar também. A gente precisa ganhar um pedaço do que é produzido com açúcar. A lei do selo. Nada pode ser impresso nas 13 colônias sem o selo da coroa. E a gente cobra esse selo. E os atos de toe in hand. O que é esses atos de toe in hand? Eles vão cada vez mais começar a controlar os pensamentos dentro da colônia, vão começar a controlar todo o comércio, beleza? Então eles vão ser vai ser muito forte esses pensamentos. Obviamente, com todo esse controle da coroa britânica, em uma galera que estava acostumada com a liberdade, vão se revoltar. Então os colonos reagiram às novas leis e a coroa britânica revogou a lei do selo e diminuiu a taxa da lei do açúcar. A galera ficou de boa? Diminuiu os ânimos, mas não, eles não ficaram de boa. E aí começaram a correr atrás. Então, a coroa concedeu o monopólio de comércio de chá à Companhia das Índias Ocidentais, por meio da Lei do Chá, em maio de 1783. Então, a Lei do Chá começou a ter... A coroa fez com a Companhia das Índias Ocidentais ter um monopólio da produção, monopólio do comércio de chá. A galera ficou revoltada. Foi então que, em dezembro de 1783, os colonos reagiram à lei do chá, lançando ao mar carregamento de produtos transportados pela Companhia das Índias Ocidentais. O evento ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Normalmente, em Boston, onde tinha o principal porto para sair o chá para a Inglaterra, para a Europa, estava lá todas as embarcações de chá. O que eles fizeram? Os colonos afundaram os navios de chá. Beleza, já vocês querem? Vocês querem dinheiro de chá de vocês? Então vamos buscar lá no fundo do mar. A gente não vai. Traziam prejuízo para os colonos? Com certeza traziam prejuízo para os colonos, mas também traziam prejuízo demais para a coroa. Olha aí, o tanto que essa galera
era afrontoso. Mano, os colonos ingleses eram extremamente afrontosos. Em 1704, como reação ao evento de Boston, o parlamento britânico aprovou a Lei dos Intoleráveis, que impunha novas sanções às 13 colônias. Todos os pensamentos de independência e qualquer coisa assim começou a ser caçados durante começou a ter pessoas intoleráveis. O que eram iluministas? Todas essas pessoas começaram, a coroa britânica fazia de tudo para impedir, não só a coroa, quando eu falo coroa, pessoal, pensa também no parlamento, porque a Inglaterra já era uma monarquia constitucional. Os colonos então reagiram, promovendo congressos para discutir a questão no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, buscando negociar com o governo britânico. Então eles começaram a caçar cada vez mais, então tentando fazer essa relação. Meu prezado, bora aqui conversar. Tá foda, essas leis toleráveis tá me quebrando, meu prezado. Bora aí conversar. Então eles começaram a conversar. A metrópole intensificou ainda mais a repressão, promovendo o levante de interesses conservadores do Sul. Então, a galera do Sul, né? Como é que é a galera do Sul? Eles eram donos de plantations, donos de escravos, era a galera mais ligada à coroa. Vai começar a fortalecer essa galera do Sul e a galera do Sul vai pressionar a galera do Norte para que eles aceitem o controle da coroa britânica. E aí vai acontecer o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que vai assinar a Declaração de Independência da Independência dos Estados Unidos. E aí forma esse nome, Estados Unidos da América, graças a essa Declaração de Independência. Mano, vocês têm noção do que é isso, meu cara? Isso é fantástico. Isso é doido demais, porque eles vão evocar esses pensamentos iluministas dentro da Declaração de Independência. A Declaração de Independência dos Estados Unidos hoje é um dos principais, digamos assim, documentos para a gente entender o iluminismo nas práticas, porque ele vai trazer todos os pensamentos iluministas. É óbvio que é perfeita? Não é perfeita. A Declaração de Independência dos Estados Unidos é a liberdade do pensamento do homem branco, não da mulher. Não era universalista, mas ainda assim o pensamento iluminista vai ser bastante forte durante esse pensamento. Vamos lá entender. Então, nos Estados Unidos, influenciado por ideais iluministas, os colonos fundaram uma república na América. Existia pessoas que queriam fundar uma monarquia na América, existia, mas principalmente a ideia foi o pensamento foi feito através de uma república. Em 1783, após anos de conflito com as tropas coloniais da Grã-Bretanha, finalmente reconheceu pelo Tratado de Paris a independência dos Estados Unidos. Em 1783, através de uma guerra entre Estados Unidos e a Inglaterra, conseguiram a independência. E aí você tem, velho. Eles conseguiram em 1783. No entanto, a gente tem isso muito gradativamente. A Espanha vai ajudar, por exemplo, ajudar a Estados Unidos. A França também vai ajudar os Estados Unidos, porque isso enfraquecia a Grã-Bretanha. Em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos, que é a primeira Constituição totalmente pautada em ideais iluministas, que estabeleceu a organização do Estado como uma república federativa e presidencialista. Isso é muito importante. E a divisão dos estados em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E judiciário, aí tu fala, puta que pariu. Realmente, eles praticaram totalmente os ideais iluministas. Totalmente não, mas assim, boa parte dos ideais iluministas. A Constituição garantia a liberdade e os direitos aos cidadãos. Liberdade de pensamento, liberdade individual e tudo mais. Mas manteve a escravidão para os africanos e seus descendentes e não concedeu direitos políticos às indígenas e às mulheres. Ou seja, eram homens brancos que tinham essas liberdades individuais, liberdade de pensamento e tudo mais. O resto mantinha tudo igual. Beleza? Então você vai ter principalmente isso. Eu passei porque o nosso próximo assunto vai ser a Revolução Industrial. Então, olha aí como você vai ter. Então, a gente teve nessa aula o iluminismo como principal fonte de pensamento e depois você vai ter a independência dos Estados Unidos. Mas essa independência dos Estados Unidos vai praticar essas ideias iluministas? Vai, mas não vai ser para todo mundo, ele não vai ser universalista. Porque nem tudo é perfeito, pessoal. Então, o iluminismo foi uma revolução intelectual. A Revolução Americana foi uma revolução na América, onde vão trazer vários pensamentos americanos. Então, depois dos Estados Unidos, a gente vai ter os outros países da América vão ganhar uma força gigante. Depois a gente vai ter o Haiti.
que vai se tornar independente. Depois do Haiti, a gente vai ter vários outros países, inclusive o próprio Brasil, que também vai estar pautado em ideais iluministas. Mas hoje, meu povo, a gente termina a aula por aqui, beleza? Então, esse vídeo vai terminar aqui com 54 minutos e eu você já vai ter outra aula para pautar isso. Normalmente essa aula duraria aí um pouco mais de 1h30, porque a gente estaria conversando, trazendo, elucidando várias questões. Mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Eu vou lançar para vocês as questões lá no grupo do WhatsApp, lá para vocês, beleza? E a gente vai responder e depois a gente vai discutir essas questões. Beleza, meu iluminado? Todo mundo entendeu o iluminismo? Então, não entendeu? Manda lá no WhatsApp as suas perguntas para a gente responder. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente vai depois para muito mais. Então, um abraço a todos vocês e até a próxima aula.